For me, I don't see Hamilton with 7 titles. I see him with 6 titles. How so? He said that in 2008 the Singapore Grand Prix was rigged. It should have been called off, he said, as the owner of the category. That race should have been cancelled. It should have been cancelled. I feel sorry for Felipe, but I believe Felipe is the champion of that particular year. Beyond soccer, motorsports holds a special place in the hearts of Brazilians, who have long been accustomed to tuning into Formula One races every Sunday. Among the most prominent figures in Brazil's Formula One history, Felipe Massa stands out as a driver who carried the nation's hopes on the global stage. Though retired for several years, Massa continues to make headlines, both for his involvement with the sport and for a controversial chapter that still resonates with fans. Excitement brewed recently as Felipe Massa announced an agreement that will see him return to the F1 paddock in 2025. However, contrary to initial speculation, the Brazilian will not be making a comeback as a driver. Instead, Massa has signed an agreement with the Federación Internacional del Automóvil FIA to serve as a representative during at least 8 races in the upcoming season. In this role, Massa will appear at race venues, conduct interviews, and act as an ambassador for the FIA. While not a return to competitive driving, this marks an important milestone for Massa, who remains deeply connected to the sport that made him a household name. The 2008 title controversy, a scandal that shaped an era Felipe Massa's career, is often overshadowed by the controversy surrounding the 2008 Formula One season. That year, the Brazilian came heartbreakingly close to clinching the championship, only to lose by a single point to Lewis Hamilton during the dramatic finale at Interlagos. However, Massa's story took a darker turn when revelations about the infamous Crashgate scandal came to light years later. The scandal involved the 2008 Singapore Grand Prix, where Nelson Piquet Jr., under orders from Renault team management, deliberately crashed to manipulate the race outcome in favor of his teammate, Fernando Alonso. Massa, who had been leading the championship, suffered significantly from the manipulated race, ultimately losing crucial points. Years later, Massa has been vocal about the injustice, stating, "They stole from me. It was a perfect championship that ended by just 1 point in Interlagos. But later, we found out there was a manipulated race, and the result should have been canceled. For 38 seconds, I was champion, but it wasn't true. I was champion forever." Massa's pursuit of justice has taken him to court as he seeks official recognition of his title. The crux of his argument is that the manipulated outcome of the Singapore Grand Prix unjustly cost him the championship. He believes the FIA and Formula One had an obligation to act on the information when it became available, but failed to do so. Legal experts have weighed in, suggesting that while revisiting a championship outcome is unprecedented, Massa's case highlights the sport's need for greater transparency and accountability. Fans and analysts alike have debated the ethical and legal implications of rewriting the history books. The Crashgate scandal not only tainted the careers of those directly involved, but also cast a long shadow over Formula One's credibility. Renault team principal Flavio Briatore and technical director Pat Simons face bans from the sport, though both have since returned. Meanwhile, Nelson Piquet Jr.'s role in the scandal effectively ended his F1 career. For Massa, the scandal represents more than just a lost championship. It's a blemish on the integrity of the sport he loves. His fight for recognition is not only personal, but also symbolic of a broader demand for fairness in Formula One. Regardless of the official record, many fans and experts regard Felipe Massa as the rightful 2008 champion. His resilience and sportsmanship in the face of adversity have endeared him to millions. Massa's return to Formula One in 2025, even in a non-driving capacity, is a testament to his enduring influence. As he takes on this new role with the FIA, he remains a symbol of perseverance and passion for Brazilian motorsport enthusiasts. In his ambassadorial position, Massa will have the opportunity to connect with fans, share his insights, and advocate for the values of fair play and integrity in motorsport.
His presence at races is sure to reignite discussions about his legacy and the ongoing pursuit of justice regarding the 2008 season. As Formula One continues to evolve, Felipe Massa's story serves as a reminder of the sport's complex history and the human side of its high-speed drama. Whether or not his title is officially recognized, Massa's contributions to Formula One are undeniable, and his fight for justice has cemented his place as one of Brazil's most beloved athletes. Formula may first have moved on from 2008, but for Felipe Massa and his fans, the fight is far from over. With his new role in 2025 and his ongoing legal battle, Massa's story remains an integral part of the sport's legacy. As the world watches, the Brazilian driver continues to inspire hope, resilience, and a love for the thrill of racing. Mas esse ano, no começo do ano, o Bernie Ecclestone, que era o dono da Fórmula 1 na época, CEO da Fórmula 1 na época, deu uma entrevista esse ano, onde perguntaram para ele... O que você acha, né? O Hamilton tem 7 títulos, junto com o Schumacher, que tem 7 títulos. O que você acha dos dois e tal? Aí o Bernie Ecclestone disse, não, pra mim eu não vejo o Hamilton com 7 títulos, eu vejo ele com 6 títulos. Como assim? Ele falou, porque naquele ano, em 2008, na corrida de Singapura, aquela corrida foi manipulada. Aquela corrida deveria ter sido cancelada. Ele falou, dono da categoria. Aquela corrida deveria ter sido cancelada. E eu sinto muita pena pelo Felipe, mas pra mim o Felipe é o campeão daquele ano, porque aquela corrida deveria ter sido cancelada. E nós quando ele disse, eu, Bernie Ecclestone, chefe da Fórmula 1, junto com o Max Mosley, que era o presidente da FIA, que é igual a FIFA no futebol, a FIA, nós sabíamos em 2008 desse assunto, que a corrida a gente sabia em 2008 e não fizemos nada para não riscar o nome da Fórmula 1, que foi o maior caso de manipulação que aconteceu na Fórmula 1. Nossa. Ele falou isso. Aí eu falei, não. Aí foi uma facada no meu peito, né? Eu falei, pô, não é possível. Porque o dono da categoria e o presidente da FIA sabia e não fizeram nada. E aí a gente foi atrás, apareceu uma outra entrevista. Que isso, meu Deus. Do Charlie Whiting, que era o diretor de prova, né? Tipo o diretor de prova da Fórmula 1. Sim. Dizendo também que teve um documentário do Max Mosley e fizeram uma entrevista com o Charlie Whiting, que era o diretor de prova. E aí perguntaram sobre o caso de 2008, sobre Singapura, e ele disse que na última corrida do ano, que era Interlagos, aqui quando eu estava disputando o título, eu entrei para conversar no escritório do Charlie Whiting. O Charlie Whiting era mecânico do Pequena Brabham, lá atrás. Eu entrei no escritório dele. De repente eu fecho a porta, porque eu tinha uma relação muito boa com o Charlie White. Eu falei, Charlie, o Piquet, né? O Charlie, o Piquet pai, né? Eu tô falando, né? Nelson Piquet. Nelson Piquet. Ele falou, Charlie, eu preciso te contar uma história. Eu falei assim, o quê? Mas é muito sério. Eu falei assim, o quê? E contou toda a história, que mandaram o filho dele bater por querer, na corrida de Singapura, assim assado, que foi o Briatore, né? Contou toda a história. Mas que fique entre a gente. Aí o Charlie Whiting disse pra ele, eu não seu parceiro. Eu não posso guardar esse segredo, eu preciso contar pro meu presidente, que era o Max Mosley. Eu tenho que contar pro meu presidente, eu não posso não contar, porque é uma coisa muito séria. É muito séria, entendeu? Meu Deus do céu. Ele falou, não, eu entendo, mas espero que fique entre vocês, não sei exatamente como foi, mas aconteceu essa entrevista. Então, aconteceram casos, né, e histórias comprovaram, que abre aquela situação. Mas isso ficava sempre na sua cabeça, sempre. Essa parada, né? Devia ficar te martirizando muito. Porque é uma manipulação, é uma sacanagem, entendeu? De uma corrida onde você tava liderando a corrida antes dessa manipulação. Não, irmão, você é o campeão, entendeu? Isso que eu ia falar. Esse é o lance. Não é nem tipo... Isso é maluquice. E eu acho que é muito louco, porque antes ele ficava com aqueles 99,9%. Agora ele tem o 110%. Não, e outra... Eu não faço isso exatamente só pelo que eu sinto. O que eu sinto é absurdo, é uma manipulação, é uma sacanagem e me tiraram o título, sem dúvida. Mas, pelo meu país, pelo Brasil, pelos torcedores, até pelo esporte, pelos torcedores da Ferrari, pela equipe que estava comigo e sofreu aquela situação comigo, pela minha família. Então isso,
pela justiça do esporte, é muito errado. Mas o que está rolando agora, então? O que você está fazendo? Depois dessa entrevista do Bernie Ecclestone, que foi em março, né? Eu fui sozinho, né? Atrás. Logicamente, avisei o dono da categoria, o CEO da categoria, que é o Stefano Domenicali, da Fórmula 1. Eu avisei ele. Avisei muita gente, né, que toma conta lá. Mandei a mensagem também pro presidente da FIA e falei, eu vou atrás. Eu fui sozinho, fui atrás de um grupo, né, legal de advogados em 6 países diferentes. A Ferrari não te ajudou? Por enquanto não, mas eu espero que eles entrem nessa, porque a gente perdeu juntos, né? Exato. Entendeu? E a gente criou um grupo muito, muito forte de tantos advogados em 6 países diferentes para estudar o caso, estudar tudo. E chegamos numa conclusão de que nós vamos brigar até o final, porque isso é completamente injusto e nós vamos brigar. Se tiver que ir pro tribunal, nós vamos pro tribunal. Nesse momento a gente mandou uma carta, tanto pra Fórmula 1 como pra FIA, explicando a situação e pedindo todas as informações possíveis. Vocês estão sendo amigáveis pra gente ainda, conversar, né? Antes de ir pro tribunal. Então eles têm até dia 12 de outubro. Tá, mas aí, por exemplo, foi comprovado na justiça e tal. O que acontece? O título vai pra você? Cancela o título de Lewis Hamilton? O que acontece? O mais correto, né? O correto é cancelar aquela corrida de Singapura. E nós vamos brigar pra isso. Uhum. Logicamente, a gente vai pra justiça. E a gente vai brigar pro que o correto aconteça. Agora, me tiraram aquele título. E aquele título tem que mostrar que aquele título foi meu. Uhum. Então essa é a luta que a gente vai até o final. Logicamente eu não sou advogado, mas eu peguei um grupo muito grande. Tá maluco, Felipe. Pra gente brigar. Não, e outra, tem todo um lance, né? Eu lembro, você falou se a gente assistiu, a gente parou tudo, o país parou. É porque não sei se eu acho que hoje talvez você consegue ter um pouco mais de ideia. Mas quando você tá participando, por exemplo, em 2008 ali, tava com o título prestes a ser ganho. Você tinha noção que tava o país todo parado? Não dá pra ter, né? Eu tinha noção na última corrida do ano aqui em Interlagos, que era impressionante a torcida cantando, né? A hora que eu entrei no grid, a torcida cantando e junto comigo naquele momento. Pô, eu larguei na pole, chuva, seco. O que aconteceu naquele momento, nada prejudicou a minha performance. E é impressionante como você fala, pô, quem joga em casa joga melhor. E aconteceu uma situação que era muito difícil de explicar a sensação que eu tive naquela última corrida do ano e o país comigo, né, naquele momento. E eu venci a corrida esperando aquela mensagem do meu engenheiro dizendo que você é campeão. Eu também. E no final, isso mostra o que é um título, né? Isso mostra o que um título faz com o país, o que um título faz no desenvolvimento do automobilismo no país. O que o Senna fez? Né? E exatamente isso. Olha de novo, o filho da mãe. O que o Senna fez no automobilismo aqui no Brasil? Quantos pilotos brasileiros chegaram na Fórmula 1 depois do Senna? Logicamente, se não acompanha muito, o cara deve pensar, não, o Rubinho chegou, o Felipe Massa chegou, mas chegaram muitos pilotos brasileiros na Fórmula 1, muitos. E cada categoria no mundo do automobilismo, em outras categorias, tinha um brasileiro vencendo. Hoje a gente não tem um brasileiro correndo na Fórmula 1. Então isso mostra o quanto isso seria importante falta, né? Pro país. Mas é muito difícil. Por que não tem mais brasileiros na Fórmula 1? Eu não sei, a categoria de base na Fórmula 1 foi muito fraca, né? Para preparar os pilotos. Poucos pilotos, né, foram competitivos. A gente tem piloto, né? A gente tem pilotos ali na última categoria, né, para chegar, né? Tem o Drogovic, tem o Pietro Fittipaldi, que fez até 2 corridas, né? Ele era piloto reserva da Haas quando o Grosjean teve aquele acidente. Não sei se você lembra que ele passou dentro do guarda-reio, o carro pegou fogo, ele saiu no meio do fogo. Mano, os acidentes mais bizarros tem. O Pietro fez 2 corridas. Tem outros pilotos mais jovens, tem o Gabriel Bortoleto correndo. Tem o Caio Collet também. Rafael Câmara. Tem pilotos próximos, né? Mas não tem nenhum na Fórmula 1. Antigamente tinha muitos pilotos próximos, entendeu? E então, era muito mais forte as categorias de base do que é hoje.